Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? As nossas convidadas de hoje são Carla Simone Rodegueiro e Cláudia Musafai. Ambas vêm conversar conosco sobre o projeto interinstitucional Documentando a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Carla Simone Rodegueiro possui graduação em História pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em História também pela URGS. Realizou estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Maryland e é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem estágio de pós-doutorado junto ao CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, foi presidente da Associação Brasileira de História Oral, professora visitante de uma universidade em Veneza, na Itália, e é coordenadora do repositório de entrevistas de História Oral, além de participar da coordenação do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Cláudia Musafai tem graduação em História e mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em História e da Escola de Humanidades da PUC-RS. Coordena o Laboratório de História Oral do PPGH PUC e é membro da Associação Internacional Areia, além da Associação Brasileira de História Oral. Também é pesquisadora na Rede Internacional de Estudos de Língua, História e Cultura Italiana, que envolve diversas universidades europeias e a PUC-RS. Muito obrigada, Carla e Cláudia, por participarem do nosso projeto. Carla e Cláudia, vocês poderiam nos falar sobre o projeto Documentando a Covid-19 no Rio Grande do Sul, seus objetivos, parcerias, propostas e em que fase ele está nesse momento? Olá, eu sou a professora Carla Rodegueiro, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, e gostaria de agradecer à professora Tatiana pelo convite para participar do podcast Tem Profissional da História aí. Também gostaria de cumprimentar a professora Cláudia Fai, que compartilha este espaço comigo. Eu fui convidada a contar a respeito do projeto que eu coordeno ao lado dos colegas Rodrigo Weimer e Clarissa Sommer Alves, do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, projeto intitulado Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Esse projeto ele começou a ser gestado no primeiro semestre de 2020 e começou a ser realizado, desenvolvido no segundo semestre, com o objetivo de documentar e preservar registros sobre esse período que nós estamos vivendo para futuras análises de pesquisadores, pesquisadoras e pessoas interessadas em geral. Participam dessa ação, que ela é uma ação coletiva, interinstitucional e interdisciplinar, participam 14 instituições. A PUC e a URGS, que eu estou aqui representando, são duas dessas instituições. Para maiores informações, se vocês colocarem no procurador do Google o título do projeto, Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, vocês terão acesso ao conjunto das instituições que estão envolvidas. Bom, esse projeto ele funciona a partir de 2 eixos. Um deles é o preenchimento de um formulário online e o outro é a realização de entrevistas de história oral. Para acesso ao formulário, esse mesmo site que eu indiquei, na medida em que vocês digitarem
O nome do projeto, uma das entradas vai ser o site do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS, e ali se tem acesso a um formulário no qual a pessoa pode apresentar, respondendo às questões propostas, ou então inserindo documentos, pode apresentar elementos a respeito da sua experiência durante a pandemia. Nós temos até o momento cerca de 400 contribuições. Além disso, o outro braço é aquele da história oral, a realização de entrevistas que está sendo desenvolvido por não todas as instituições, mas pela maior parte delas. E vai ser principalmente sobre esse ponto que eu vou me dedicar nesse tempo que me foi proporcionado aqui. Olá, meu nome é Cláudia Musafai, eu estou aqui para falar sobre o projeto documentando a experiência da Covid no Rio Grande do Sul. Então a ideia partiu da Carla Rodegueiro, professora da URGS, de um grupo que de certa maneira já conhecia, que é o grupo que trabalha com a história oral aqui no Rio Grande do Sul. Então todo mundo assim foi contactado e foi muito interessante porque era tudo virtual, né? A gente não podia se encontrar, mas marcamos uma reunião onde as pessoas compareceram virtualmente e a gente começou a trabalhar na ideia de fazer um projeto comum, né, interinstitucional. Acho que isso é o bacana também, porque são várias instituições. A Carla já tinha feito contato com o pessoal do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Ela contactou todas as instituições, então a Unicinos, a PUC, fazia parte também o pessoal da Fronteira, Pelotas. Todo o nosso grupo, na verdade, muitas pessoas já se conheciam por causa dos encontros da história oral, né? A Carla foi presidente da nossa associação, tanto a do Rio Grande do Sul como a nacional, né? Então uma vasta experiência, conhecimentos, né, de pessoas. Acho que isso também facilitou os contatos, porque nessa hora era importante assim motivar e contactar as pessoas. Depois dessa fase assim, do entusiasmo, né, a gente começou realmente uma batalha para fazer as questões mais burocráticas, né, no sentido de como a gente trabalha com vidas humanas, né, e a questão da saúde, era necessário ter uma aprovação do Conselho de Ética. Então isso aí foi um passo importante, e aí depois a gente foi construindo, cada instituição foi arrumando de certa maneira a sua área de interesse. E isso foi muito interessante porque também deixou o projeto diversificado. Ao lado dessa ideia, a gente foi divulgando nas redes sociais e também fazendo bastante entrevistas, dessas entrevistas por formulário Google. Essa parte seria mais quantitativa e tentando abranger o maior número de pessoas, de participantes nesse momento. Eu lembro que logo no início da pandemia, começando que a gente não pensava que ia ser por tanto tempo, né? Então a gente pensou alguma coisa em torno do ano de 2020, né? Até porque tinham outras instituições no mundo fazendo, no Rio de Janeiro, Campinas, nos Estados Unidos. Então a gente começou a ver que era um movimento meio geral. Eu tive uma oportunidade também muito interessante que o Juremir me convidou logo no mês de março ainda para fazer ele estava organizando aquele caderno de sábado do Correio do Povo e ele pediu uma matéria sobre a história das epidemias e as histórias da pandemia. E aí eu, na minha experiência, eu tinha tido um orientando que foi um trabalho muito bacana que ele fez. Ele é, inclusive, piloto e hoje em dia trabalha na ANAC, né, que é a Agência de Regulação da Aviação Civil, e ele tinha feito um trabalho sobre as epidemias e a questão dos vírus que vêm voando, principalmente focado na questão da epidemia da H1N1 e da dengue e chikungunya. Com isso, né, como eu tinha orientado ele, a gente tinha estudado bastante essa questão das epidemias e a questão delas se espalharem pelo mundo. Isso foi uma experiência interessante, porque eu pude transportar um pouco para a questão da Covid-19. E aí, eu acho que foi também outro fator que me motivou bastante, né, a questão de ver que a história, né, os conhecimentos históricos, eles podem nos ajudar, principalmente no entendimento, na análise. E aí eu vi, nesse estudo que eu fiz também para o Juremir, ele queria das epidemias antigas, mais antigas, né, e eu fiz um levantamento
por exemplo, da peste negra, né, e também alguma coisa da gripe espanhola, para tentar fazer algumas comparações, algumas análises agora com o tempo presente. E foi muito interessante nessa a questão da postura do isolamento. E o isolamento já foi utilizado lá, esse distanciamento social que a gente chama, já foi utilizado lá no século XIV, né, e foi utilizado de novo aqui em 1919. Então foram algumas recorrências, né, que a gente vê através da história que começaram a me interessar bastante para fazer essa pesquisa. E quando veio a sugestão de fazer o grupo, de trabalhar de forma colaborativa, isso também me interessou bastante. Eu gosto muito desses trabalhos em parceria. Aí a questão era organizá-la na PUC, a gente distanciado, sem contato com os alunos. Eu fiz um projeto então de iniciação científica para pedir uma bolsista. E eu consegui, como bolsista, a Luísa Borgman de Oliveira. Ela é nossa aluna da PUC e a gente tem uma bolsa PIBIC no sentido de nos ajudar, principalmente na coleta das entrevistas e também na transcrição, que isso é uma tarefa bem trabalhosa, né, no sentido de a gente também de eu precisar de ajuda. Na realidade, se o laboratório estivesse funcionando, né, se a gente estivesse presencialmente, provavelmente outros alunos iam ingressar também, mas a gente está nesse período de isolamento físico, então o laboratório não tem funcionado como antes, né, tenho feito alguns grupos de estudo, mas essa parte da pesquisa ficou um pouco comprometida. A história oral é um campo de pesquisa consolidado entre os historiadores brasileiros. Vocês poderiam nos falar um pouco do método e da importância da história oral? Possivelmente vocês saibam o que é a história oral, mas não custa dizer algumas palavras a esse respeito. A professora Verena Alberti, que é uma das referências na área, ela caracterizou num texto de 2005 a história oral como uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea, surgida em meados do século XX, após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do presente. Isso é a fala da professora Verena Alberti. São entrevistas abrigadas em contextos de projeto de pesquisa, e os projetos de pesquisa são os que definem quais são os focos da pesquisa, qual é o perfil das pessoas a serem entrevistadas, quais são as questões que farão parte e também qual será o destino ao material produzido pela pesquisa. Um outro pesquisador que é referência na área, que é o italiano Alessandro Portelli, ele diz que as entrevistas elas são o eixo de um outro tipo de trabalho histórico, no qual questões ligadas à memória, narrativa, subjetividade e diálogo moldam a própria agenda do historiador. Trata-se de uma metodologia que não está em busca de eventos, de dados mais objetivos, mas sim de qual é o lugar e o significado que os eventos tiveram na vida dos narradores. Em outras palavras, eu costumo caracterizar a história oral da seguinte maneira: no seio de projetos de pesquisa individuais ou institucionais, que dessa forma coletivos, a metodologia da história oral ela engloba a produção de fontes a partir de entrevistas gravadas em áudio ou em vídeo, depois o seu tratamento técnico, no caso a edição de som e de imagem, transcrição, copydesk, a análise a partir de determinados problemas de pesquisa, em diálogo com a literatura correspondente e com o auxílio do referencial teórico adequado, a publicação, que geralmente se dá em textos acadêmicos, mas que não precisa só ser nesses espaços, e a sua disponibilização ao público, seja aquelas pessoas e comunidades diretamente envolvidas, seja o público de pesquisadores em geral, que poderá vir a fazer um novo uso dos materiais produzidos num estudo específico. Então, as fases, as etapas dessa metodologia seriam a produção, o tratamento técnico, a análise, a publicação e a disponibilização ao público. Então, essa metodologia nos pareceu adequada
para o esforço de documentar a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Devido às questões sanitárias, colocou-se a necessidade de fazer essas entrevistas à distância por meio de plataformas virtuais. Por fim, como o projeto de vocês tem trabalhado o registro da pandemia? Então, nós estamos fazendo na URGS um conjunto de entrevistas utilizando a plataforma do Zoom. Essas entrevistas têm como público-alvo estudantes com perfil de baixa renda ou familiares dos mesmos. A nossa meta é a realização de 50 entrevistas na primeira fase da pesquisa. Dessas 50, nós já realizamos 45 e elas estão disponíveis no canal do YouTube do Repositório de Entrevistas de História Oral da URGS, o REPO URGS, que eu coordeno, e também estão disponíveis tanto no site do REPO quanto no canal do YouTube. Os passos que foram dados na constituição dessas entrevistas, eles estão sendo aqueles que eu listei anteriormente. Então, a definição de qual seria o foco, qual seria o público-alvo, as razões para isso, as estratégias para chegar a esse público, a realização das entrevistas, no caso com as devidas adaptações e cuidados para o ambiente virtual, depois o tratamento técnico, a publicação, a disponibilização da entrevista enquanto uma fonte, a disponibilização dos arquivos de 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo de quanto a entrevista durou. E aos poucos nós estamos iniciando também a fase da análise, na medida em que os membros da equipe estão começando a publicar artigos e materiais a respeito da experiência realizada, tomando as entrevistas como fonte de pesquisa e também refletindo a respeito do conteúdo mesmo que as entrevistas trazem. Gostaria de dizer que na URGS nós temos uma equipe muito grande, muito boa. No ano passado nós chegamos a ter 20 pessoas fazendo parte da equipe, na qual participam outras colegas docentes e também servidoras técnico-administrativas, além de estudantes de graduação, de pós-graduação e alguns egressos e egressas do nosso programa de pós-graduação. Então, trata-se de uma experiência coletiva, tanto no sentido de que são várias instituições envolvidas, quanto de que a equipe que eu coordeno na URGS, ela tem realizado um trabalho coletivo, há muitas mãos, as decisões são tomadas, as tarefas são distribuídas, as entrevistas são realizadas por 2 pessoas, sempre temos 2 entrevistadores ou entrevistadoras em cada entrevista. E também é coletiva no sentido de que nós que nos colocamos na posição de pesquisadoras, de pesquisadores, estamos compartilhando com as pessoas que nós entrevistamos de uma série de angústias e de medos e de experiências que são aqueles trazidos pelo contexto da pandemia. A escolha dos estudantes de baixa renda e seus familiares como alvo da primeira fase da pesquisa na URGS se justifica pela presença de estudantes com esse perfil na instituição, já há vários anos, por conta das políticas de ação afirmativa, e também pela percepção de que são essas populações economicamente mais vulneráveis, aquelas que têm mais sofrido por conta da crise sanitária e da crise econômica. Ao longo das entrevistas, nós temos encontrado realidades bastante diversas e temos conseguido registrar e proporcionar o ambiente para narrativas a respeito de temas como as transformações nas relações familiares. Temos muitos casos de estudantes que já não viviam com a família e que voltaram a viver, situações de desemprego, situações de estudantes ou de familiares que foram infectados pelo coronavírus.
Temos também várias avaliações a respeito da atuação das autoridades municipais, estaduais e federais em relação à gestão da pandemia. Temos depoimentos muito interessantes a respeito de como as relações afetivas, familiares, de amizade foram sendo transformadas e o lugar que as redes sociais ocuparam nesse contexto de isolamento. Temos também situações variadas no que se refere à possibilidade das pessoas se manterem isoladas. Temos também diferenças entre o grupo que é de pessoas de baixa renda, temos também diferentes situações de vulnerabilidade social. E no caso da URGS também, vários depoimentos tocam na questão de como os estudantes têm enfrentado o ensino remoto. Então, assim, não tenho condições de, nesse espaço, desenvolver mais os assuntos, mas é possível dizer que eles nos trazem um banho de realidade em relação àquilo que tem sido a pandemia para os nossos estudantes e para setores mais vulneráveis da sociedade. O que eu pensei então para a PUC, né? Na realidade, cada instituição olhou para dentro, né, e procurou ver. E eu faço também parte de um grupo que é o Núcleo de Inovação Docente. Esse grupo ele foi muito atuante durante a pandemia e a gente conseguiu, através dos estímulos da nossa instituição, migrar muito rapidamente do ensino presencial para o ensino online. Na verdade, a gente chamou de emergencial, né, em função da pandemia, mas aquele emergencial ficou e logo eu me lembro que a gente adquiriu a plataforma Zoom e os professores foram treinados. Para vocês terem ideia, a PUC parou as aulas dia 12 de março e dia 19 a gente já estava tentando, né, como a gente brincava lá, trocar o pneu com o carro andando, quer dizer, continuar o calendário e fazer as aulas do jeito que dava. Muita gente já usava o Moodle, então a gente recorreu muito ao Moodle e faltava essa parte da interação que essas videoconferências nos proporcionaram. Só que, claro, tinha que aprender a mexer, tinha que fazer a conta, tinha que ver como é que ia funcionar. Logo vieram também a participação de alunos que não tinham computador ou que não tinham os dados, e a gente tinha que ir atrás, né, fazendo avaliações para ver se estava sendo entendido, gravando aulas também para ter as aulas assíncronas. Então foi bem complicado esse período e eu achei que isso era interessante ser relatado. Então o nosso foco lá na PUC foi de mostrar um pouco esse cotidiano da graduação, né, pegando como testemunhos esses alunos e professores que estavam passando por essa situação, né, o dia a dia da pandemia, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da educação, como que estavam se processando isso dentro dos ritmos diversos dos alunos da graduação e também tentando diversificar um pouco, não só ficando com os alunos das humanidades, mas também pegando outros perfis de alunos de outros cursos, para tentar fazer um pouco uma comparação de como é que estava sendo recebido esse processo, né? As relações de trabalho, a questão das aulas dentro de casa, com as famílias, as questões também dos riscos, dos medos que as pessoas estavam correndo, se elas faziam outro tipo de trabalho. Então a gente elencou várias questões que foram sendo passadas para essas entrevistas. Nós já estamos com em torno de 10 entrevistas transcritas e estamos na fase de colher ainda mais entrevistas para poder fazer esse projeto que vai ser... A ideia é ser disponibilizado, né? Nesse ínterim, a gente também conversou bastante com os outros parceiros do grupo, né? E a gente, inclusive, fez algumas ações também de comunicação para passar resultados que a gente foi tendo, mapas que a gente foi elaborando e tentando agregar, né, mais pessoas para responder as nossas perguntas. Então, o projeto ainda está em construção, na verdade, né? Ainda estamos realizando, não temos ainda grandes resultados, mas um dos maiores legados assim, que a gente pode ter, além de aprender a trabalhar de forma
conjunta, que isso aí foi uma coisa muito bacana, saber realidades diferentes, conhecer instituições diferentes. A gente também está tendo, né, uma oportunidade de guardar a ideia de fazer um acervo público, que as pessoas possam consultar isso daqui a alguns anos. Essa ideia, vamos dizer assim, eu acho muito interessante, porque, claro, a gente sabe que a pandemia vai passar, mas a história já nos disse isso de várias formas, outras epidemias já passaram, mas eu acho que é muito interessante a gente retratar as especificidades as coisas que foram diferentes nessa, para outros profissionais e também outros pesquisadores terem acesso a essas informações. Então, a nossa ideia é criar, né, um grande banco de dados aonde as pessoas vão poder ter acesso a essas entrevistas. Tanto agora, né, numa história do tempo presente, como daqui a alguns anos, né, vendo isso numa perspectiva de mais longa duração. Então, esse é o objetivo do projeto Documentando a Experiência da Covid-19. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tido, assim, esse gostinho, né, pela pesquisa do querer mais. Agradecemos mais uma vez às professoras Carla Rodegueiro e Cláudia Musafai por essa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.